Sabe, a história da África é, no fundo, uma história sobre energia. Desde os reinos antigos até hoje, a imensa riqueza energética do continente sempre acabou moldando o seu destino. É uma narrativa de poder, de muita promessa e, com frequência, de luta. E aqui que a gente encontra um paradoxo enorme, né? Como pode um continente tão, mas tão rico em recursos, de petróleo a sol, ainda lutar tanto para transformar essa riqueza em bem-estar para o seu povo? Essa pergunta é o que nos leva ao centro de toda essa discussão. Para a gente entender o que acontece hoje, a gente precisa voltar lá no começo. Antes da intervenção de fora, como é que as sociedades africanas gerenciavam sua energia? A resposta, olha, revela um modelo bem diferente do que veio depois. O ponto principal aqui era a sustentabilidade e o foco na comunidade, entende? A energia não era vista como algo para vender para fora, mas sim como um motor do desenvolvimento local. Era um sistema que vivia em equilíbrio com o ambiente. Isso aqui mostra, de um jeito bem claro, como a coisa funcionava na prática. O reino de Axum, por exemplo, usava lenha para alimentar fornos de metalurgia super avançados para a época. As famosas rotas comerciais transarianas dependiam totalmente da energia dos animais, como os camelos. Era uma economia de energia, assim, totalmente conectada com o ambiente e com o que as pessoas precisavam ali, localmente. Mas aí tudo mudou. A chegada das potências europeias foi um ponto de virada, uma mudança drástica que alterou para sempre não só quem controlava os recursos da África, mas o próprio motivo pelo qual esses recursos existiam. Essa linha do tempo mostra como a mudança foi rápida e brutal. Primeiro, a Conferência de Berlim basicamente oficializou a divisão do continente. Logo em seguida, a busca por petróleo e gás começou com tudo, mas não para desenvolver a África, e sim para alimentar as fábricas na Europa. Países como a Nigéria e Angola foram completamente transformados em centros de extração em massa. Olha, o contraste que a gente vê aqui é gritante. O objetivo mudou do sustento da comunidade para abastecer a indústria de fora. As fontes, que eram renováveis, passaram a ser combustíveis fósseis. E o mais importante de tudo, o controle saiu das mãos locais e foi parar nas mãos das potências coloniais. Foi uma virada de chave completa no jeito de pensar a energia na África. Essa frase resume bem o custo humano e ambiental disso tudo. Não era só tirar recursos do chão. A questão é que sociedades e ecossistemas inteiros foram redesenhados para servir a um propósito externo, deixando um legado de danos que a gente consegue ver até hoje. Bom, a independência política trouxe muita esperança, é claro, mas aquele modelo de extração, ele se mostrou bem resistente. A era pós-colonial não acabou com a exploração, ela basicamente só mudou os nomes de quem estava no controle. A mudança foi bem clara, né? Na era colonial, os governos da Europa tinham o controle direto. Depois da independência, quem assumiu esse papel foram as corporações multinacionais. O objetivo mudou, de poder do país para lucro da empresa, mas o resultado para a África continuou sendo o mesmo. A riqueza continuava indo para fora, deixando para trás dependência e um monte de dívidas. E esse sistema todo deixou marcas muito profundas. A riqueza do petróleo, por exemplo, raramente chegou para beneficiar as comunidades locais. As fronteiras artificiais criaram conflitos por recursos. A dívida externa só aumentou e o meio ambiente, como a gente vê no delta do Níger, foi simplesmente devastado. Mas olha, é fundamental a gente entender que sempre existiu resistência. Figuras icônicas como Kwame Nkrumah e Nelson Mandela não lutaram só pela independência política. Eles lutaram pela soberania econômica, pelo direito do povo africano de controlar sua própria riqueza e de se beneficiar dela. E, bom, isso tudo nos traz até os dias de hoje, e é um horizonte que, de fato, parece mais esperançoso. Depois de séculos de extração, parece que a África está finalmente se voltando para sua fonte de energia mais abundante, o poder das fontes renováveis. Gente, a escala do potencial que a gente está falando aqui é uma coisa impressionante. Para ter uma ideia, a quantidade de energia solar que bate no deserto do Saara em um único ano é milhares de vezes maior que todo o consumo de energia do mundo. Se juntar isso com o potencial eólico das costas, a gente tem uma das maiores oportunidades de energia do planeta, ainda muito pouco explorada. E o mais legal é que isso não é só papo, não é só teoria. Já está acontecendo de verdade. O Parque Solar Nur, lá no Marrocos, é um projeto de nível mundial. A África Oriental está virando um centro de energia eólica. E o que talvez seja o mais animador, startups locais estão criando soluções de baixo para cima, levando energia limpa para vilarejos que nunca tiveram.
Claro que o caminho não é fácil, né? Tem vários obstáculos, a dívida externa ainda sufoca muito o investimento, a influência estrangeira no financiamento desses novos projetos levanta a questão de um possível neocolonialismo verde. E é super importante garantir que essa transição energética não ameace a segurança de comida e água da população. Então, a gente vê que a jornada da energia na África chega num ponto crucial, numa verdadeira encruzilhada. Do uso sustentável ao extrativismo colonial, o continente agora tem uma escolha fundamental pela frente sobre como vai energizar seu futuro. E essa, no final das contas, é a pergunta que fica. A energia renovável oferece muito mais que eletricidade. Ela oferece a chance de quebrar um ciclo. Um modelo descentralizado, sustentável e que, quem sabe, finalmente, garanta que a imensa riqueza energética da África beneficie seu próprio povo. O potencial é inegável. A grande questão é, será que os padrões da história podem finalmente ser superados?